Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós temos, para retomar a tradição de debates com alteridade aqui no Espaço Heráclito, nós temos um poeta e editor que já eu vou apresentar a vocês. Vamos falar sobre uma série de aspectos da poesia dele, do trabalho literário dele, falaremos sobre questões intertextuais, metalinguísticas e sobre a relação entre poesia e biografia. Já. Mas antes, eu gostaria de dar 2 recados a vocês. O primeiro, vocês já conhecem aqui na tradição do nosso Espaço Heráclito, que eu costumo mencionar as 3 fontes a partir das quais vocês podem assistir aos programas anteriores do Espaço Heráclito. São elas: a primeira, nosso portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Quando vocês entram ali no portal, existe uma barra na parte superior da página em que vocês vão ler vídeos. Clicando sobre esse link dos vídeos, 2 abas vão se abrir. Uma delas, intervenções heraclitianas, com palestras, entrevistas, conferências que eu concedi, e a outra, Espaço Heráclito, vocês vão ter acesso a todos os programas aqui do nosso Espaço Heráclito, que no dia 9 de setembro, só para marcar a semana, vai completar 1 ano no ar aqui pela nossa TV Geração Z. Então essa é a primeira fonte que eu poderia citar. A segunda, pessoal, é o YouTube. Se vocês entrarem ali no YouTube, vocês coloquem Espaço Heráclito ou meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, e vocês também vão ter acesso a todos os programas que o nosso querido Adriano Borim, da Balu Design, agência ali de Jundiaí, que administra o nosso portal Heráclito, também faz a ligação dos vídeos com o YouTube. E a terceira fonte, a partir da qual vocês podem assistir aos programas, é a página da TV UOL, que aloja os programas do Espaço Heráclito da nossa TV Geração Z. Então, por essas 3 fontes, vocês podem assistir aos programas. Tudo bem, gente? E o segundo recado que eu quero dar a vocês é realmente inusitado. Por quê? Eu disse a vocês há pouco que o Espaço Heráclito vai completar 1 ano daqui a pouco. Pois muito bem. O nosso programa vai completar 1 ano. E esse programa aqui, do dia 18 de agosto de 2014, é o penúltimo programa do Espaço Heráclito feito no Brasil. Por quê? Semana que vem nós teremos o último programa aqui do Espaço Heráclito e no dia 1 de setembro, dia 1º de setembro, não haverá programa. Por quê? Porque este apresentador irá para os Estados Unidos, eu vou ficar lá 1 ano para terminar o meu doutorado sobre o bom e velho Fyodor Dostoiévski, o escritor russo, vou lá para Chicago, e o Espaço Heráclito vai continuar nos Estados Unidos. Só que ao invés de nós termos programas semanalmente, durante o período americano do Espaço Heráclito, os programas serão apresentados quinzenalmente. E o primeiro programa do Espaço Heráclito a ser feito nos Estados Unidos vai ao ar no dia 8 de setembro. Tudo bem, gente? Então, só para vocês ficarem antenados nisso, porque esse é o nosso penúltimo programa feito aqui nos estúdios da TV Geração Z, aqui na Avenida Paulista. Tá bom, pessoal? Então agora, dados esses 2 recados, e ao fim do programa eu vou lembrar vocês mais uma vez sobre a questão do lançamento vindouro do meu novo livro, mas dados esses recados, eu gostaria de apresentar para vocês ele, que é poeta e editor, e tem um trabalho bem interessante sobre o qual a gente vai começar a falar agora. Eu estou aqui com Edson Cruz. Tudo bom, Edson? Tudo bem, Flávio. Muito obrigado pela tua presença. Edson, começo falando aqui para o pessoal. O pessoal do meio literário certamente conhece o Edson. E eu vou pegar um gancho numa colocação que o Edson faz em sua própria apresentação biográfica ao longo dos livros. Você fala que você é baiano de nascimento e paulistano de formação. O que é isso? O que você quer dizer com isso, Edson? É exatamente isso. Antes de eu começar a falar, queria agradecer, o seu convite. Nada, que isso. Figuraça, gostei muito de você, não conhecia o seu trabalho, não conhecia o programa, fui dar uma pesquisada, gostei muito dos diálogos, do papo, da profundidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma honra estar aqui. Eu que agradeço pela sua presença. E, bom, é simples, é isso. Eu nasci em Ilhéus, no sul da Bahia. Belíssima cidade praiana. Maravilhosa, paradisíaca, como você já disse. Cheia de coqueiros e um cheiro de cacau no ar, assim, principalmente no verão.
E só que eu vim muito pequeno para cá, né? Minha mãe separou e trouxe eu, e ela veio grávida do meu irmão Luiz, Tá. que nasceu aqui. Então, na realidade... E você tem quantos anos, Edson? Eu sou velhaco, cara. Já é velhaco? É velhaco, você vai... Cruzou o cabo da Boa Esperança dos 40? Faz tempo. Faz tempo, Você mas vai não se cruzou dos 50. Cruzei também. Você tá brincando? Tô quase cruzando de 60. Rapaz, não acredito. Ó, os telespectadores do Espaço Heráclito aqui vão achar que eu estou puxando o saco do nosso querido Edson Cruz. Vocês estão vendo. Parece que... Quantos anos você tem, Edson? 55. Rapaz, Eu nasci em 59. do céu. Puxa vida. E vim para cá final de 59, acho que 60, início de 60, estava chegando aqui. Período duríssimo aqui no Brasil, duríssimo, né? Duríssimo. Tem até um poema do meu novo livro aí que fala sobre... Isso, assim, do Ilhéu, né? Você vai Ilhéu. contar isso pra gente. Mas continua falando pra nós. Você veio pra São Paulo. Como é que foi essa formação paulistana? O que você diria? Quais foram as peculiaridades pelas quais você passou? Bom, o fato de ter feito primário, ginásio, aqui em São Paulo, isso é característico, porque a educação aqui é diferente de Ilhéus, né? Sul da Bahia, né? Que é uma cidade, se você não fosse um fazendeiro de cacau, você estava frito, né? Pouco emprego, custo de vida complicado. Então, acesso ao estudo, acesso às informações que eu tive aqui, nunca teria, pelo menos naquele momento histórico, né? Tá, claro. Hoje em dia acho que já é diferente. Mas aqui eu tive a oportunidade de fazer primário, ginásio, mas uma grande experiência para mim foi ter estudado em seminário. Olha só. Você pensou rigorosamente em se tornar padre? Não pensei em rigoroso. Eu recebi um convite muito sedutor de um padre de uma paróquia que eu frequentava, né? Assim, meio sem saber muito bem, mas era coroinha, essas coisas de... Aí ele perguntou se eu queria estudar no seminário. Ele percebeu que eu gostava de ler, porque eu pedia uns livros emprestados da biblioteca dele, levava para cá. Eu até te pergunto, faço até um parênteses. Você coloca, a gente vai falar sobre isso depois, que a sua mãe tem uma formação muito humilde, que a sua mãe não frequentou escola formal. Sim. Eu te perguntaria, Edson, porque até meus pais também, a gente estava conversando, eu estava conversando com o Edson antes da entrevista, e meus pais também têm origem muito humilde, e a gente tem marcos assim de influência que não vem necessariamente de casa, justamente por esse Brasil tão injusto fazer com que a geração dos nossos pais, que ela não pôde ter acesso a essa educação formal. Que marco você diria que trouxe uma influência para a sua formação leitora? O que foi um marco para você chegar até os livros? Olha, eu já disse isso outras vezes, para mim, assim, não tenho dúvida que o contato com a biblioteca do seminário foi determinante. Porque eu estudei no seminário de São Roque, e era um lugar belíssimo, assim, era um castelo no meio de uma floresta, assim, de um bosque, e tinha uma biblioteca maravilhosa. E lá você tinha muito tempo, depois das obrigações, da schedule lá durante o dia, você tinha um tempo que você poderia ficar na biblioteca lendo, fazendo a sua lição. E os seminaristas liam, efetivamente, era um fator de distinção entre vocês? Acho que sim, porque eu não tinha muitas outras referências, assim, né? Porque como eu era uma família muito pobre, morava na periferia, sim. Estudava num colégio público, as minhas referências eram... escassas. Paupérrimas, mas lá eu fiquei maravilhado, né? E pegava livros a esmo, né? Assim, revistas, livros. Então, lá eu tive um primeiro contato sedutor com a leitura em geral e algum começo de literatura já. Interessante. Lá também eu tinha aulas particulares tanto de latim, espanhol, francês, vinha professores da cidade dar aula pra gente. Então era uma relação com o conhecimento que realmente é difícil. Não era propriamente instrumentalizada. Teve uma educação humanista, talvez um resquício de educação humanista que a igreja, nesse caso os seminários, manteve, né? Era uma formação com muito diálogo, pós-classe inclusive, né? Porque você saía dialogando pelo bosque com o padre da sua preferência. Um estilo europeu, digamos assim. Acho que sim.
Que interessante. Caminhando e discutindo sobre as questões do universo. E é uma questão interessante porque depois você vai fazer letras lá na FEFELESH, na nossa boa e velha FEFELESH, eu também estudei, e vai estudar grego. E a minha pergunta, a verdade, acho que já está respondida. O grego, a escolha do grego veio também pelos estudos do seminário ou não? Então, pelos estudos do seminário, eu faria latim. Você não estudou grego ali no seminário? Não estudei grego no seminário. Mesmo com tentativa de leitura dos evangelhos? Não, foi só latim. Tá. Latim, francês e espanhol. Nem inglês, não tenho muita lembrança do contato com a língua. Mas o grego foi uma paixão posterior, assim, algo que era também um sonho impossível, né? Imagina um baianinho, né, que não tinha possibilidade de acesso a nada, aí de repente você tem possibilidade de estudar o que você quiser. Puxa. Aí eu sonhei, falei, quero aprender grego. Isso não teve relação litúrgica, então? Não teve nenhuma. Foi uma escola pela literatura grega? Pela filosofia também? Inicialmente pela filosofia e literatura grega. Era o que mais me atraía. Claro que aí vinha a língua também. Mas a língua foi o que eu senti mais dificuldade. Tá. Então, tanto é que eu não completei o estudo da língua. Não terminou o curso de grego ali na Letras? De língua. De língua. Eu fiz toda a literatura, tudo que você pudesse imaginar que tivesse correlacionado e que era obrigatório, mas o curso de língua faltou 2 semestres, para você terminar. E Edson, me fala uma coisa, ali você também na sua formação bibliográfica, você cita estudos de música, estudos de psicologia e toda a sua atuação como poeta e editor. Conta para nós, como é que você tem então essa formação polivalente, como é que você fez a articulação desses campos de conhecimento? Então, é difícil explicar, assim, porque eu sempre tive muita curiosidade e sempre li sem muito critério as coisas. Então eu tinha interesse por vários campos, por várias questões. Então quando estava no momento de fazer o vestibular, eu tinha uma dúvida se eu faria jornalismo ou se faria qualquer outra coisa. Então, inicialmente eu prestei jornalismo. E prestei na USP e não passei. Eu fiz o cursinho, fiz o Equipe. Com o colégio Equipe ali? Não, cursinho. Não é no mesmo no colégio? Mas era no mesmo lugar. Ali perto do Eldorado, né? Da ponte. Não, era na Martiniano de Carvalho, no lugar histórico lá do Equipe, onde os titãs estudaram. Que bacana. Era um momento efervescente ali do Equipe. Isso me direcionou, assim, mais para humanidades, né? Tive um professor de literatura incrível e que me sugeriu um livro de psicologia, que era o Tornar-se Pessoa, do Carl Roger. A partir disso eu comecei a ter um interesse pela psicologia, porque até então era jornalismo meu interesse. Tanto é que eu cheguei a prestar jornalismo primeiro, aí depois que eu prestei psicologia. De qualquer forma, a gente vai falar depois sobre a sua atuação como editor e fundador do Muzahara, do portal Muzahara. Você articulou a atuação como jornalista também. Sim. Você trouxe depois, né? Você não deixou isso de lado. Exatamente, eu recuperei isso, né, de alguma forma. Aí estudei também, os meus estudos sempre foram meio erráticos, né? Então eu estudei psicologia até o 4º ano, faltava um ano para me formar. E aí comecei a achar que era muita pretensão querer entender o ser humano, assim, psicologicamente. E mais pretensão ainda trabalhar clinicamente com o ser humano. Então eu entrei meio em parafuso, em crise. Mas mesmo assim eu passei depois uns 5 ou 6 anos estudando orgonoterapia. Com Reich, se eu não me engano. Wilhelm Reich. Wilhelm Reich. Exatamente. Que essa era uma vertente totalmente, né, libertária. Puxa, interessantíssima. E que me abriu para muitas coisas, só que eu fiquei muito tempo assim, eu abandonei a psicologia e fiquei com formação, não sei o quê, estudando, perseguindo isso. Aí percebi que tinha, para ser um bom orgonoterapeuta, que é o termo técnico de um terapeuta reichiano, que trabalha com orgônio, com a energia que o Reich identificou, eu teria que ter feito medicina. Puxa vida. Aí eu fui prestar medicina. Rapaz! Aí me preparei também no cursinho. Aí já era o 3º ou 4º cursinho. Puxa vida.
me preparei durante um ano, tá, e não entrei. Aí, curso muito concorrido. Aí também caiu a ficha, falei, você tá maluco. Agora, Edson, isso que é interessante, pessoal. É interessante que nós tracemos esse panorama sobre a condição errática do Edson, porque agora, chegando até o seu trabalho poético, a gente percebe essa miríade nos seus livros. Conta pra nós, como é que é a trajetória dos seus livros? Quando é que você começou a publicar? O que você já trouxe à tona? Então, eu sempre escrevi muito, mas quando eu entrei em contato com sites, né? Comecei a editar o site de literatura e comecei a dialogar com vários escritores que eu admirava. Nesse diálogo, meu trabalho foi se fortalecendo. Então, eu montei o Cronópios junto com o Pipo. Portal Cronópios, né? Junto com o Pipo em 2005, 2004 a 2005. Tá. Antes dele eu tinha editado o Capitu, que já era um portal também que estava com bastante aceitação. Tá. E aí só fui editar meu primeiro livro em 2007. Que é o livro Sortilégio. O Sortilégio. Você lançou pelo selo do Demônio Negro, né? Isso, e aí pelo Vanderlei, né? Vanderlei Mendonça. O editor. E foi uma edição bilíngue, inclusive, português e espanhol, então uma edição primorosa, que está esgotado, nem eu tenho mais. Encontrei outro dia na estante virtual, assim, comprei. O Edson trouxe, nós vamos aqui nesse final de primeiro bloco, a gente vai falando nomeadamente dos livros, e obviamente que a gente vai fazer a imersão no trabalho poético do Edson aí no nosso segundo bloco. Depois do Sortilégio, o que você publica, Edson? Depois do Sortilégio foi Sambaqui, né? Sambaqui você tem aqui. Enquanto poesia. Presta para mim, por favor. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, um livro muito bonito, Sambaqui, do Edson, pela Crisálida, a editora Crisálida. Está aqui para vocês, ó, o Sambaqui. Você publicou o Sambaqui. Esse livro foi resultado de uma bolsa de criação literária da Petrobras. Ah, que interessante. Você ganhou essa bolsa em que ano? Acho que foi 2007. 2007 o Sortilégio. Você falou? 2009. Tá. Levou um tempinho. Petrobras Cultural, né? Isso, Petrobras Cultural. E o último livro de poesia seu? O último é o Ilhéu, que eu lancei em 2013 pela Patuá. Ó, a editora Patuá, inclusive só faço um parênteses. O editor da Patuá, o Eduardo Lacerda, estará aqui conosco na próxima semana para participar do nosso Espaço Heráclito. Esse livro muito bonito, capa dura. O Ilhéu aqui, vocês já viram que ele é de Ilhéus, né? Então a gente tem uma relação que nada elíptica nesse caso. E Edson, eu deixaria uma pergunta para você. A gente vai terminando aqui o nosso primeiro bloco, mas eu deixaria uma pergunta. Como é que a sua formação, para nós entrarmos nesse... Você falou aqui, nesse primeiro bloco, você traçou vários aspectos da sua formação. Você acharia, de certa maneira, descompassado se eu falasse que a sua formação mediou efetivamente a escolha semântica da sua poesia e também a construção formal dela? Você acha que esse momento de miríade, de busca ramificada, faz a mediação entre forma e conteúdo da tua poesia? Claro. Acho que você pegou bem. Todas as experiências que eu tive... são abraçadas no que eu escrevo. E não tinha como ser diferente, né? Por isso que eu digo, eu dou muitas oficinas literárias de criação poética, e eu sempre falo, você tem que ter experiência de vida, tem que viver a vida e tem que ler de tudo. Porque isso vai dar estofo, né, para o que você escreve. Quando você não tem vivência, nem de leitura, nem de vida, o que você escreve fica xoxo, né? E ó, pessoal, a gente levantou essa bola aqui da formação plural do Edson com essa miríade. Já no começo do segundo bloco, a gente retoma o debate, entrando de maneira cerrada na floresta negra da poesia ali do Edson. Ele citou os bosques pelos quais ele passeava ali no seminário discutindo. Imaginem que informação riquíssima. Uma série de questões filosófico-existenciais. E a gente volta então com Edson Cruz, que é poeta e editor, para continuar esse debate literário no segundo bloco do nosso Espaço Heráclito. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já já, pessoal.